Para esse debate, vamos ter Alessandro Soares, que continua aqui comigo, e Janaína Pascoal, que sempre chega nesse bloco. Boa tarde, Janaína, bem-vinda. Limitar o acesso à munição pode reduzir a procura das pessoas por porte de armas? Vamos lá. Eu entendo que não. Respondendo a sua pergunta objetivamente, Sim. Eu entendo que não, que essa limitação não vai limitar a procura das pessoas por arma, até porque antes desses decretos, aquelas pessoas que tinham o direito ou de posse ou de porte podiam já adquirir munição, mas havia uma limitação, havia uma proporcionalidade maior. Então eu não vislumbro uma relação direta entre a limitação da munição ao interesse a ter uma arma, seja para porte, seja para posse. Eu concordo em partes com a decisão do Supremo. Eu entendo de verdade, e aí não é uma questão dos decretos serem legais ou ilegais, constitucionais ou inconstitucionais. É uma questão de mérito mesmo. No que concerne ao acesso às munições, eu realmente entendia que os decretos eram excessivos. Não me parece adequado que um particular, ainda que tenha o porte ou a posse da arma, possa entrar num estabelecimento e adquirir munições de maneira quase que restrita, A limitação do decreto ela era assim, na verdade, a possibilidade de aquisição de munição, a meu sentir, estava mesmo muito frouxa. Então eu concordo com o Supremo nesse aspecto. Qual é a minha discordância com relação à fundamentação, se não me engano, do próprio ministro Fachin? Os estudos que dizem que a circulação de armas regulares, em meio à população aumenta a violência, são estudos mais intuitivos do que comprobatórios propriamente. Porque se nós olharmos os índices, a verdade é que durante o governo Bolsonaro houve redução do número de homicídios. E eu também não tenho condições de afirmar que foi o aumento da circulação de armas que gerou essa redução. Existem vários fatores que podem e devem ser considerados. Então, da mesma maneira que é impossível dizer que o aumento da circulação de armas regulares aumenta a violência, também é impossível dizer que diminua. Se nós olharmos os números durante o governo Bolsonaro, o número de homicídios caiu. Mas eu não sou leviana de fazer uma afirmação dizendo, olha, foi por causa das armas. Eu acho que a gente tem vários fatores a considerar. Eu entendo que as pessoas, desde que passando pelo teste prático, desde que passando pelo teste psicológico, desde que mostrando toda a sua documentação, deveriam ter esse direito assegurado. Houve uma observância desse direito de forma mais acurada durante o governo Bolsonaro. Assim que o presidente Lula tomou posse, ministro Dino baixou uma série de decretos na linha da política do presidente Lula, foi o candidato que ganhou, não é a linha que eu apoio, mas qual é a crítica que eu faço? Essa mudança repentina de política, a criminalização daqueles indivíduos que o presidente, ministro Dino, acreditam serem apoiadores do governo anterior. Houve como que se... Eles praticamente jogaram pessoas que estavam nos termos das leis, da legislação vigente, numa clandestinidade. Tanto é assim que semana passada houve uma operação em que mais de 80 pessoas foram presas, não por terem cometido um crime, por terem atirado em alguém, por terem usado a arma para roubar, não, porque não fizeram um registro, Não fizeram um registro. Então, uma situação assim burocrática que tornou uma série de indivíduos da noite para o dia criminosos. E com isso eles não, a verdade é uma só, eles não atingiram apenas os eleitores do ex-presidente Bolsonaro, o que já seria muito questionável, sob o ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Eles atingiram um leque de pessoas, inclusive muito humildes, vários vigilantes que precisam da arma para trabalhar, foram alcançados por essa operação. Então, é um tema que nos permite fazer várias discussões.
No que tange a limitação da aquisição de munições, eu concordo. Sim. O resto eu questiono. É só uma ressalva, né, que eu queria fazer com você. Não necessariamente a gente não tem como comprovar que as 83 pessoas eram eleitores do presidente Bolsonaro. Você deduz a partir de defensores de porte de armas são eleitores. O que eu sinto é o seguinte: o presidente Lula tomou posse, ministro Dino baixou normas que criminalizaram bandeiras do governo anterior, isso, entendeu? bandeiras, eu entendi. Então, assim, é nesse sentido. Sim, isso sim. gera aquele sentimento, ou aumenta um sentimento de perseguição, Sim, que é ruim, inclusive, para o presidente, né, atual. Só para ficar bem explícito aqui. Isso. Bom, Alessandro Soares, então, a pergunta é: limitar o acesso à munição pode reduzir a procura das pessoas pelo porte de armas? Olha, vamos ser diretos. No Brasil, a gente não tem necessariamente uma cultura das pessoas saírem procurando armas loucamente. Aliás, desde criança, eu tenho vários amigos que são advogados hoje, pessoas que eu tive na infância, de amizade, familiares, ninguém tem arma. Então, eu sempre me pergunto, bom, quem é que está procurando arma? Eu não sei se você que está em casa assistindo a gente, se você tem arma. Agora, a Janaína até citou aqui a questão de um segurança, alguém que trabalha, né, tem a profissão vinculada à questão de segurança e precisa ter uma arma. Agora, a regra geral, o brasileiro costuma dizer, é uma pessoa que não tende por natureza, não é que nem nos Estados Unidos, né, e nós não estamos nos Estados Unidos, que tende a procurar arma com uma espécie de liberdade própria, liberdade de propriedade ou coisa do gênero. No Brasil, a gente não tem essa tendência. Então, quando aparecem os decretos, e aí também concordo plenamente aqui com a Janaína, tem problema de ordem constitucional, legal, etc. Mas quando aparecem os decretos do governo Bolsonaro, esses decretos tentam de alguma forma mudar essa cultura, para falar, olha, vamos ter uma cultura de arma, que aliás é um programa de governo deles, ou seja, do bolsonarismo e do Bolsonaro. O Bolsonaro faz promessas nesse sentido durante a campanha, com apoio inclusive de indústrias e empresas de armas. Importante dizer isso. Ele faz essa proposta e a ideia fundamental é alimentar um discurso de segurança o tempo inteiro. Esse discurso serve para duas coisas. Para legitimar os decretos que foram editados. 2, para que as pessoas fiquem cada vez mais assustadas e imaginem que a arma seja a solução. O que gera, logicamente, um problema de segurança pública, porque ao invés de se centrar numa política de segurança pública de caráter mais, vamos dizer assim, coletivo, vai para o indivíduo, cada um se defende como pode. Então, a partir de agora, talvez o desejo do bolsonarismo fosse que nós três aqui nessa bancada estivéssemos armados, prontos para nos defender de alguma coisa que acontece lá fora ou mesmo aqui dentro. Com relação, eu acho que isso já responde um pouco a questão de, olha, vai incentivar, vai desincentivar. Eu acho que a limitação de munição, eu acho que não é necessariamente limitar que as pessoas comprem armas, queiram comprar armas. É uma mudança de discurso, por óbvio, com relação ao governo anterior. Mas ele tem o intuito, particularmente aí, de fazer um mapeamento, porque veja, munição no mercado significa que essa munição será passada para outros muitas vezes. É preciso lembrar que o decreto presidencial, um dos decretos, dizia, inclusive, dificultava a localização e o rastreamento de munição. Aliás, se a gente olhar bem, um dos decretos permitia até que você fabricasse munição em casa, sem rastreamento nenhum. O que cria um problemão, que é venda de munição no mercado paralelo para o crime organizado. Em segundo lugar, identificação destas munições quando se comete crime. Em síntese, Lu, nós temos um problema de política pública nesses decretos, tá? De política pública.